Neste momento eu quero saudar mais uma vez a cada um daqueles que têm me acompanhado nesta empreitada, nesta obra maravilhosa, nesta obra que não é nossa, essa obra que é do Senhor, pela qual o Senhor até hoje nos tem sustentado, tem nos dado graça, tem nos dado o privilégio de poder estar ouvindo, o privilégio de poder estar falando, o privilégio de poder estar andando para muitos que não se encontram com esse privilégio porque perderam, tiveram de ter talvez algo interrompido no decorrer da sua vida. Mas vocês têm tido, estão ainda com o privilégio de ter o ar para respirar e também ter o privilégio de poder invocar ao Senhor, de poder entender de que o Deus ao qual criou os céus e a terra, Ele continua com as suas mãos estendidas, com os seus ouvidos atento ao seu clamor. Basta que o aceite como Senhor, basta que o reconheça como o Senhor da sua vida, basta que entregue a Ele completamente o seu caminho, confie nele, tendo a certeza que Ele está fazendo e que fará e dará a você que entender o que Ele tem, o que Ele quer, Ele dará muito mais, como a palavra nos garante, do que nós pedimos ou pensamos, porque vai muito além. É a esse Deus que quero dar continuidade, a essa palavra maravilhosa, a esse estudo dado por Deus, chamado e vocação. Nós vamos aprender junto, eu tenho certeza. Estamos no início e com a sua ajuda, com a sua intercessão, em prol da minha vida, em prol da vida de todos aqueles que se encontram compromissados com essa palavra em verdade, possam vir a ser alcançados, cobertos, repletos das misericórdias do Senhor, repletos das bênçãos de saúde, da paz, da paciência, da compreensão. É o que nós precisamos para continuar na caminhada, obedecendo a esta palavra gloriosa, essa palavra que muda, essa palavra que liberta, porque ela é a verdade. E Jesus deixou bem claro: e conhecereis a verdade, e a verdade é a palavra do nosso Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade, que é a palavra, vos libertará. E verdadeiramente sereis livres, então vocês vão ser livres, libertos, é pela palavra. É óbvio que muitos querem, almejam a libertação de algo na sua vida, têm procurado auxílio na medicina, têm depositado a sua fé nos médicos. É óbvio e evidente que todos são enviados por Deus, foram criados por Deus, orientados para cuidar de todo aquele que se encontra doente. E nós sabemos que Jesus, Ele é o médico dos médicos, Senhor dos senhores. Isso só para abrir o nosso entendimento. E há muitos que se encontram doentes, enfermos, porém enfermos espiritualmente. Essa doença é para o nosso Senhor, que é o médico dos médicos. Eu sei que existem os psicólogos, psiquiatras, que Deus abençoe e continue abençoando rica e poderosamente a vida de cada um deles, que tem atendido casos
que tem visto pessoas serem atormentadas, pessoas sendo apavoradas, sendo acompanhadas com tantas doenças psicomáticas, que fala, e nós sabemos que eles estão fazendo ali a sua função. Tem aqueles que fazem por amor, com dedicação, na orientação do Senhor. Que o Senhor continue a abençoar cada uma dessas pessoas, mas que cada um de nós venhamos a reconhecer que nada somos e nada podemos fazer se o Senhor não estiver conosco. Esta é a grande verdade. Eu quero pedir a orientação ao Senhor e agradecer a você que tem me acompanhado, a você que já se inscreveu nesse canal, me ajudando, onde eu conto, eu preciso. Eu quero ser bênção na vida de tantos que se encontram aí pelas redes sociais, esbilhotando tantas coisas, mas que possam vir também a se deparar com uma palavra, como muitas e muitas palavras têm sido transmitidas, como tantos e tantos servos têm transmitido a palavra, e tem aqueles que ouvem, que Deus continue abençoando, fortalecendo a vida daqueles que estão com esse propósito, que têm se dedicado a este ministério. É dessa forma que eu quero proceder, é dessa forma que eu quero agir, é ser bênção na vida de muitos daqueles que não têm ido, não se encontram forças, não conhecem a verdade e por isso se encontram sendo atacados, continuam cegos pela ignorância, cegos porque o Deus desse mundo cegou o entendimento deles para não resplandecer a glória do nosso Deus, do Senhor. Por isso, precisamos a cada momento reconhecer que somente em Deus nós podemos fazer o que ninguém mais pode, a não ser que esteja completamente nas mãos do Senhor e cumpra onde a palavra do Senhor se cumpre na orientação do nosso Senhor e Salvador Jesus, que deixou que sinais como Ele fez, na humildade demonstrada, deixada por Ele deixou claro que sinais como esses, maiores do que esses, vocês poderão fazer. Então o homem pode sim fazer, ser usado por Deus para operar milagres na direção do Senhor, debaixo da cobertura do sangue do Senhor Jesus, com a mente purificada, com a vida completamente transformada pelo poder que há no nome desse Jesus maravilhoso. Eu quero orar e agradecer pela sua vida. A você que ainda não se inscreveu, eu peço a você mais uma vez, se inscreva no canal Belisário Garbeiro, youtube.com, Belisário de Oliveira Garbeiro. Amém? Que Deus abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, o Senhor sabe, ó Pai, que estou aqui, Pai, humildemente, ó Deus, reconhecendo e sabendo de onde vim, Pai. Oh Deus querido, e reconhecendo, Senhor, refletindo sobre a minha vida, Pai, desde a minha meninice, ó Deus, de como era, a família reunida, ó Pai, onde tínhamos ali, Senhor, ó Pai querido, a Tua proteção, mas não o conhecíamos, como estou tendo a oportunidade, o privilégio de estar reconhecendo a Ti a cada dia e me esforçando, Senhor, para fazer a Tua vontade. E nesse esforço, Senhor, dedicando para ser bênçãos na vida daqueles que não reconhecem a Ti, que não reconheceram, que ainda não entenderam, Pai, a Tua palavra. Que ao deparar com esta palavra, Senhor, que eles possam vir, Senhor, a ter a sua mente aberta, os seus olhos,
espirituais escancarados, que possam vir a contemplar carros e carruagens. Ó Pai querido, entender que a Tua palavra é a verdade e virem a se render a Teus pés. Aqueles que se encontram com dúvidas, que possam vir ser esclarecidas. Eu peço a Tua orientação para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, Pai. A cada um desses que já se inscreveram no meu canal, Pai. Ó Deus querido, que o Senhor esteja multiplicando, meu Deus, a vida que tem me acompanhado, que tem intercedido por mim, Senhor, que tem desejado o melhor para a minha vida, que estão acreditando, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que eu não venha decepcionar, que eu venha estar com meus olhos sempre no Senhor e tendo a certeza de que até aqui o Senhor me ajudou. No nome de Jesus, visita a minha vida, o Pai da minha esposa, da minha família, da família dela e de cada servo do Senhor, espalhado pelos 4 cantos desse mundo, no nome de Jesus. Amém. Maravilhoso demais poder falar da palavra, falar com o nosso Deus. E temos a certeza de que nós temos esse acesso, porque o véu foi rasgado de alto a baixo, da separação. Olha só, o véu foi rasgado de alto a baixo, isso significa que foi Deus quem rasgou, dando-nos a liberdade de chegarmos até a Ele. Louvado seja Deus. Eu quero dar continuidade ao que está em pauta, em nome de Jesus, para que o Senhor colocou no meu coração, pelo estudo que fiz aos 8 anos atrás. É uns 8 para 10 anos de capacitação ministerial. E agora impulsionado por Ele a transmitir e com você também aprender mais e mais a respeito do que foi colocado a respeito desse estudo, dessas orientações dadas pelo Senhor ao servo dele, missionário João Caetano. Louvado seja Deus, que foi orientado por Deus e muitos o ajudaram, colaboraram, contribuíram para que viesse chegar em mãos daqueles que participaram, que se encontram também participando do curso, que tenho certeza que eles devem estar continuando, né? Que Deus, não tenho visto, não procurei, também não entrei no site, mas creio que o Senhor continua dando ele graça para que ele esteja passando essa mensagem pela qual eu tive o privilégio de tomar conhecimento e agora de estar estudando junto com você que está me acompanhando. Amém? Ontem eu concluí dizendo que ia dar continuidade com o seguinte título da continuidade desse estudo, que fala: o Senhor procura obreiros. O Senhor procura obreiros. Olha que profundidade. Eu mencionei a respeito de que há muitas placas aí de a procura, né? Precisa-se de pessoas, precisa-se de vendedor com experiência, precisa-se de tantas coisas que estão colocadas, há tantas placas, há tantas oportunidades dadas para aqueles que têm a profissão e que se deparam com essa placa e são abençoados em encontrar. Este é o desejo e a vontade do Senhor, que está registrado na palavra, mostrando que o Deus, Ele é o Senhor da seara. Nós sabemos que a seara é o mundo, e o mundo é grande, a seara é grande, o mundo é grande, há muitas e muitas pessoas.
mas, na verdade, os trabalhadores são poucos. Eu falo por mim e desejo fazer algo. Tem uma passagem, uma ilustração de um beija-flor que estava ali, enchia o biquinho, pegando fogo. Aquele beija-flor vinha e jogava, ia à distância e vinha e soprava aquele biquinho de água dele sobre aquele fogo. Até que então foi interrompido com a pergunta dizendo: você não vai resolver nada, você está fazendo, ou seja, você não vai conseguir apagar esse fogo. É uma ilustração, mas apenas ficou a lição. Eu só estou fazendo o que eu posso, estou fazendo a minha parte, e isso é o que Deus espera. O pouco que nós venhamos a fazer irá somar, e será muito com os poucos que estão fazendo para o reino de Deus. Essa é a grande verdade. Você é um escolhido por Deus. Você é um que o Senhor deu a liberdade de também dar prosseguimento a esta palavra. Quero falar na orientação do Senhor e tenho certeza de que estou falando no que tenho estudado. E estou estudando e aprendendo cada vez mais com esse estudo. O Senhor procura então obreiros. Então que você possa ter os olhos abertos e ver essa placa, possa ver esse anúncio, né, que o Senhor procura obreiros. Em Mateus, no capítulo 9, no versículo 38, diz assim a palavra: peçam ao dono da plantação que mande trabalhadores para fazerem a colheita. Olha só, peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. Por que mande mais trabalhadores? Peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores, porque existe pessoas trabalhando, mas precisa de mais, para que envie mais trabalhadores para fazer a colheita, porque o Senhor Jesus, Ele deu início a esse ministério há tantos anos, há 2000 anos atrás, e nós temos, pelo calendário romano, 2020 anos, que nós temos pelo calendário da humanidade, pelo calendário romano, onde foi feita a contagem. Então, 2020. Nós vimos que o Senhor deu início a essa obra desde quando estava com o Pai. Porque disse o Senhor, quando foi criar o ser humano, criar o mundo, fez todas as coisas, e depois de ter feito, Ele disse: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Então essa obra já foi iniciada há muitos anos. Não tem como dimensionar o tempo que já foi iniciado, mas desde a fundação do mundo. Louvado seja Deus. O Senhor, Ele nos criou com um propósito, para que venhamos a o reconhecer como o Senhor, como Deus Criador, como Deus sustentador, e que nos deu autoridade, a liberdade de poder chegar a Ele. E esse Deus é que deu início, e que na plenitude dos tempos enviou o seu Filho, nosso Senhor Jesus, para salvar, para dar vista aos cegos, para que os surdos viessem a ouvir, para que mortos viessem a ser ressuscitados, como há muitos mortos caminhando pelo mundo afora e podem se ressuscitar, porque estão mortos, porém mortos espiritualmente.
E a você que talvez se encontra olhando para a vida, pensando não ter uma saída, não ter solução, eu quero dizer a você que existe sim uma solução. A solução está você olhar para quem o criou, para quem criou todas as coisas, para quem é dono de todas as coisas, que é o Senhor nosso Deus, que tem o plano e a vontade dele é que ninguém venha se perder, a menos que todos cheguem ao pleno conhecimento desta palavra. Louvado seja Deus. Então, peçam ao dono da plantação que mandem mais trabalhadores para fazer a colheita. Para pedir ao dono da colheita, para pedir ao dono da plantação, há uma necessidade, Deus está já trabalhando. Há uma necessidade, Deus já está envolvido nesses que estão trabalhando, envolvido com eles. E rogando a Ele para que envie mais. É o que estamos fazendo com todos aqueles que estão dedicando em transmitir essa palavra. É fazer com que você venha desfrutar, venha fazer com que você venha ouvir, entender e saber que está registrado na palavra dele, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para os que o amam. Olha só, é uma grande profundidade nesta palavra do nosso Deus. Por isso, a palavra nos orienta. Peçam ao dono da plantação. Quem que é o dono da plantação? É o nosso Deus. Que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. Jesus deu início, Jesus ali, como também os profetas que deixaram seus exemplos, como foi no início, em cerca de 1500 anos que a Bíblia demorou para ser escrita cada palavra. Mas nesse decorrer desses 1500 anos, o Senhor usou tantos servos, profetas, servos, direcionados por eles, para deixar exemplo para nós. Agora, todos pecaram. Olha só, todos. Assim como eu peco, você peca, e há aqueles que pecam e dizem, mas eu não peco, eu não vivo uma vida de pecado. Só dizer assim já está pecando e se torna mentiroso. Aquele que peca, se diz que não peca, ele se faz mentiroso. Esta é a orientação da palavra do nosso Deus. Por isso somos dependentes, precisamos ser completamente dependentes desse Deus. E isso é o que tenho vontade de fazer, com que a semente, que é a palavra que estou semeando neste momento pelas madrugadas, pedindo ao Senhor, onde fui impulsionado a fazer, e quero seguir em frente. Eu quero seguir em frente e poder continuar semeando. Eu estou fazendo parte daqueles que se encontram trabalhando para colher. Um é o que semeia, outro é o que rega, mas quem vai dar o crescimento vai ser esse Deus. Então toda honra, toda glória e seja dada a Ele. O Senhor procura obreiros. É assim vai o nosso estudo. O Senhor Jesus Cristo é verdadeiramente o Senhor da seara. Em Mateus 9,38, como acabamos de dar início a essa orientação bíblica. Ele é o proprietário que sai pela manhã a fim de contratar trabalhadores para a sua vinha. Olha só, mais uma vez, ele é o proprietário que sai pela manhã a fim de contratar trabalhadores para a sua vinha. Nós temos essa palavra registrada no próprio livro de Mateus, mostrando para nós que está na palavra. E nós precisamos fazer o quê? Examinar as Escrituras Sagradas, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. São palavras ditas pelo nosso Senhor
e o nosso Salvador Jesus Cristo. No capítulo 20, versículo 1, a Bíblia diz assim: os trabalhadores da plantação de uvas. Só para você entender o que foi dito, o proprietário que sai pela manhã a fim de contratar trabalhadores para ser a sua vinha. Em Mateus 20, versículo 1, Jesus diz: o reino do céu é como o dono de uma plantação de uvas, que saiu de manhã bem cedo para contratar trabalhadores para a sua plantação. Louvado seja Deus! É uma palavra que nos dá a orientação de que é verdadeira, de que está se cumprindo a cada dia, onde os cientistas têm se deparado com realidades, onde eles acreditam na sua própria sabedoria, na ciência, se esperam, se baseiam na sua própria sabedoria. Uns confiam, como nós sabemos que está registrado na palavra do Senhor, uns confiam em carro, outros confiam em cavalos. Mas nós que cremos, que buscamos o Senhor, fazemos menção da palavra desse Deus. Então eles não tiveram ainda olhos abertos, embora muitos já se depararam com a verdade e estão mostrando, tem estudos profundos. Eu já participei, não sei deixar aqui para que você procure estudo da profundidade da conversão, do entendimento de vários cientistas, reconhecendo o poderio do nosso Deus. Desde a Arca de Noé, onde já foi encontrado destroços da Arca de Noé, confirmação, e creio que ainda será encontrado, se já não foi, a respeito de destroços da carruagem de Faraó, do templo de Faraó do Egito, no mar, que ainda vai ser encontrado, isso tudo para a glória de Deus. E não há nada que fique encoberto aos olhos do Senhor. Então, o Senhor é o proprietário, ele sai pela manhã a fim de encontrar trabalhadores para a sua vinha. Ele está incumbindo de evangelizar o mundo. Essa é a missão. Ele está incumbindo de evangelizar o mundo. E precisa, olha só, de um grande exército de trabalhadores para realizar a tarefa. E eu gostaria de fazer com que muitos venham ter esse entendimento e se inscrever, a receberem esse chamado, porque são chamados, é só atender a esse chamado. Então, ele está incumbido de evangelizar o mundo, eu estou incumbido de falar dos feitos do Senhor. Tem várias orientações na palavra deixada pelo servo dele, homem segundo o coração, que é Davi, Não posso deixar de falar dos feitos do Senhor, só para você ver aqui no Salmo de número 105, número 105, de número 106, 107, como eles iniciam, assim só para nós entendermos, para você ver o que é ser grato a esse Deus, de falar dos feitos dele. A palavra nos orienta: agradeçam a Deus, o Senhor, anunciem a sua grandeza e contem às nações as coisas que ele fez. Então nós temos que fazer, para falar com as nações as coisas que o Senhor fez, eu preciso ter conhecimento daquilo que foi feito, daquilo que nós estamos vendo que foi criado, a perfeição que é. E olhamos para nós e podemos deparar e nos conscientizar como erramos, como somos ingratos. No Salmo de 106 ele diz assim: a bondade de Deus para com Israel. É o título. Aleluia! Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Então há uma necessidade de eu ter conhecimento nessa palavra do Senhor, no Salmo de número 107. Louvor a Deus pela sua bondade, deem graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Então, motivos. O Senhor, pela misericórdia, me concedeu de pregar a palavra dos 7 motivos que temos para poder agradecer a Deus. Não só 7, eu coloquei 7, mas há tantos motivos
para render graças ao Senhor. Louvado seja Deus. Então, ele está incumbido de evangelizar o mundo. Eu estou incumbido, você está incumbido de levar essa verdade e precisa de um grande exército de trabalhadores para realizar a tarefa. É mister uma variedade de ministérios a fim de ser alcançado o alvo, a fim de ser alcançado o alvo. A ele cabe a gerência total e o planejamento que visam terminar de maneira segura e eficaz essa grande obra. Ele precisa de missionários e evangelistas na linha de frente. É o que Deus precisa. E como podemos ser promovidos? Como podemos alcançar este maravilhoso dom? Como podemos alcançar? É buscando ao Senhor, é invocando ao Senhor. Não de qualquer maneira, como diz a palavra, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. É a orientação do nosso Deus. Essa orientação. Ele precisa então de missionários e evangelistas na linha de frente. Mas eu preciso de primeiro atender o chamado. E ele convida: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz abrir a porta, entrarei com ele, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Essa é a grande verdade. Precisa daqueles que devotam a sua vida à oração, é estar em oração constante. Muita oração, muito poder. É intimidade com esse Deus. Há momentos nas nossas vidas, talvez você possa não estar dando valor ao que você está tendo, que é um privilégio de poder estar com vida. E está tudo bem com você, talvez você esteja empregado, esteja dando tudo certo para você. Aí você não está valorizando. Então precisa daqueles que devotam sua vida em oração, mas você pedindo a Deus, reconhecendo, colocando a sua vida no altar, reconhecendo a Deus, entregando a Ele, vai haver um momento, porque os dias maus vêm para todos. Não está dizendo que somente para os maus, para os bons e os maus não, vem para todos, para aquele que serve a Deus, para aquele que não serve. Os dias maus vêm, os dias são maus, mas nós temos que remir o tempo, assim nos orienta a palavra do nosso Deus. Ainda necessita de outros que sejam liberais nas finanças, Olha só, você pode ser um missionário, você tem condições, você tem sido abençoado por Deus, você pode ser tocado por Deus em abençoar a obra do Senhor, em ser contribuinte, em participar, em contribuir, para que muitos vão, porque há gastos. A gente sabe disso, mas há muitos que têm usado disso aí para gastar naquilo que o seu corpo pede, a sua carne pede, os bens materiais. É o que a gente vê e não se usam para fazer. Mas você pode ser um daqueles que sejam liberais nas finanças, que sustentem os obreiros na frente da batalha, aquele que vive do altar. Do altar ele tira o sustento. Então, se eu quero estar na obra do Senhor, se eu quero estar fazendo completamente, visitando, orando, acompanhando, direcionando aquela pessoa, talvez a um trabalho, orando ao Senhor, tendo conhecimento e pedindo a Deus, e na sua intimidade com Deus, Deus dirigir você a fazer o pedido e ser atendido. Para você que talvez se encontra desempregado, uma porta aberta. Quantos servos do Senhor, quantos servos podem abrir a porta para você, sendo você desejoso, se entregando ao Senhor da seara. Então muitas coisas acontecem. Então você que tem condições de patrocinar, de financiar essa obra, você pode fazer também.
Eu não estou falando disso aqui, eu estou falando de um estudo que está sendo, que você pode ser um desses, incluído num desses que se comprometem em financiar, em apoiar essa obra. Como desejo estar somente por conta dessa obra, mas tenho trabalho, eu tenho que trabalhar. E o Senhor, Ele não usa pessoas, Ele não usa ninguém desocupado, não. Ele quer justamente aqueles que estão envolvidos, que estão trabalhando. Nós sabemos disso quando Jesus escolheu, Ele procurou todos aqueles que estavam envolvidos, que deixaram para seguir a Ele. E seguiram, porque Jesus viveu, não foi de imediato. O ministério dele se iniciou, Logo, muito tempo depois ele conviveu, ele deixou o testemunho, as pessoas viram. Quando ele chamou, as pessoas viram o exemplo que ele deixou, o testemunho que ele deu. Então, eu vou acompanhar, porque esse aqui eu vejo, não tem falha. Eu nunca vi uma falha dele. Eu vou seguir ele, porque ele é um homem bom. Então, ele escolheu. E você também é um escolhido do Senhor. Receba esse chamado, atenda a esse chamado, participe conosco. Olha só, que sustente os obreiros na frente da batalha. Faz-lhe falta tanto os que vão aos campos como os da retaguarda. Não pode prescindir de professores e membros da escola dominical, de diáconos, de presbíteros, de introdutores e de líderes de jovens. Cada cristão tem seu próprio trabalho, que lhe é determinado pelo Senhor da Seara. Cada um tem o seu trabalho. Faz parte do privilégio e dever de cada membro da família de Deus, de cada obreiro da vinha do Senhor. Faz parte chegar-se pessoalmente àquele que é o Senhor, recebendo dele a tarefa específica que o mestre lhe deseja lhe entregar. Ele quer entregar, eu não sei o que, mas você é útil, você será útil na obra desse Deus. E o que ele quer é reunir um grande exército para combater contra esse inimigo das trevas, porque o mundo jaz no maligno, o mundo inteiro jaz no maligno, e nós vemos a ação demoníaca atingir de tal maneira que as pessoas pensam que ser de Deus, pensam ser Deus está orientando, e na verdade não é. E é porque lhe falta entendimento. O meu povo está se perdendo porque lhe falta entendimento. É verdade? A palavra mostra para nós. Então o mestre deseja entregar. A alguns Deus chamará para o ministério de tempo integral. Você ficar completamente o tempo todo da sua vida em favor da obra do Senhor. A uns ele chama em tempo integral, que lhes absorva todas as suas energias. Você tem vontade, não é ficar em casa. Se ele te deu ali, que se ele colocou nas suas mãos, se você aceitou, atendeu o chamado, e ali você tem sido abençoado, você tem sido, Deus não tem deixado faltar nada para você, porque você está vivendo da obra, pela obra, dando ao Senhor o seu tempo, e Ele te sustentando, e você ficar ali descansando. Não é verdade? Aí pode acontecer algo que você não gostaria, como ninguém gosta, que vai em busca da maldição. E a maldição sem causa, ela não virá. Aquele está por tempo integral, absorvendo, dedicando toda a sua energia, queimando a sua energia em prol das almas, visitando, fazendo visita, se interagindo, estando ali, dando conselhos, só de conselhos não, mas sendo orientado por Deus, pedindo ajuda, ali alimentando, para conceder alimentos, mas para aqueles que querem. A igreja primitiva mostra para nós que é o exemplo da igreja que deveria retornar, deveria voltar. Imaginem, amados, nós como uma igreja, como unidos como foi unido, como houve a igreja primitiva. A Bíblia mostra para nós
que aqueles que eram de Deus, eles vendiam o que tinham, distribuíam entre eles, na medida que cada um tinha falta de alguma coisa. Eles não olhavam somente para si, mas o Senhor lhe acrescentava mais e mais, porque é dando que se recebe. Então, se eu quero ser abençoado, eu preciso abençoar também. Isso é para mim, eu preciso, eu desejo, eu quero. Talvez te falta o pastor João Henrique Palharim, ele disse algo. Disse certa vez que quando ele foi chamado ao ministério, eu já participei, eu fui membro da igreja, Comunidade Cristã Paz de Vida também, no Rio de Janeiro, e ele disse que quando ganhava, ele não dava o dízimo. Então, ele falou assim, pastor, eu estou aqui na obra e eu não tenho como dar o dízimo porque eu ganho pouco. Ele falou, você ganha pouco é porque você não dá o dízimo. Então, quando nós entregamos, quando nós damos, o Senhor nos dará muito mais. E por mais que você dê, jamais você vai dar mais do que Deus pode lhe dar. Pense nisso, pense nisso. E tenha um coração disposto a contribuir, um coração disposto a entregar ao que lhe é devido, para ajudar, para contribuir também com o ministério. Amém? Que lhes absorva toda a energia. Contudo, ele chama a todos os crentes para servirem conforme a capacidade de cada um. Cada um tem a sua capacidade. Olha só, a chamada agora existe muitas coisas que acontecem e que a pessoa pensa que é Deus que está chamando. Mas existe também, essa é a chamada que Deus espera. O Senhor procura obreiro. Mas temos que tomar cuidados com a chamada falsa, com a falsa chamada. A chamada falsa, que é o mesmo de correr sem ter sido enviado. Correr sem ter sido enviado. Isso é chamada falsa. Talvez pensa que está fazendo porque foi chamado por Deus e na verdade não foi. É questão seríssima. Assim diz o Senhor Deus, ai dos profetas loucos. Olha só. Ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito sem nada ter visto. Eu vi isso, o Senhor manda dizer isto, o Senhor manda dizer aquilo. Tiveram visões falsas e adivinhações mentirosas os que dizem. O Senhor diz, quando o Senhor os não enviou, e esperam o cumprimento da palavra em Ezequiel, no capítulo 3, versículo 6. Ezequiel, capítulo 3, versículo 6. Olha só para você ver o que diz a palavra do Senhor nosso Deus. Ezequiel, capítulo 13, o versículo 3 ao 6. Só para nós tomarmos conhecimento da seriedade que é na palavra do nosso Deus e as orientações que temos na sua palavra para não cairmos na cilada, no golpe, para não cairmos em mãos erradas, em deuses e não nas mãos do Deus verdadeiro. Ezequiel 13, 3 ao 6, e diz assim a palavra. O que o Senhor Deus diz é isto. Ai desses profetas sem juízo e sem moral. Olha só. Eles seguem a sua própria inspiração e inventam as suas próprias visões. Povo de Israel, os seus profetas são como as raposas no meio de ruínas. Eles não defendem os lugares onde as muralhas caíram, nem levantam de novo essas muralhas, e assim, quando a guerra vier no dia do Senhor, o povo de Israel não poderá se defender. As suas visões são falsas e o que eles anunciam é tudo mentira. Eu não os enviei, mas eles dizem, a palavra do Senhor é esta.
e ainda esperam que as palavras deles se cumpram. Olha só, essa é a chamada falsa, para tomarmos conhecimento no que Deus está nos orientando. Ahimaaz ficou tomado pelo entusiasmo do momento e pelo exemplo de Cusi, o etíope, o mensageiro escolhido, e rogou a Joabe que lhe fosse dada permissão para correr. Joabe retrucou: para que agora correrias tu, meu filho? Pois não tens mensagem conveniente. Então ele queria correr, ele queria levar a palavra, mas ele não estava ali como foi orientado, pois não tens mensagem conveniente. 2 de Samuel, só para nós conferirmos aqui, 2 de Samuel, no capítulo 18, versículo 22, para tomarmos conhecimento dessa palavra. É mais uma para nós deixarmos guardada no nosso coração, para quando alguém vier nos perguntar, nós mostrarmos na orientação do Senhor, no tempo que Ele conceder, para aqueles que se encontram sendo enganados. Mas de que maneira? Não da sua maneira, não da minha maneira, mas na orientação do Espírito Santo de Deus. Fazer com que eles venham ter entendimento do que é a palavra verdadeira do Senhor. Muitos estão querendo, mas aqui nós vemos assim: Joabe retrucou: para que agora correrias tu, meu filho, pois não tens mensagem conveniente. 2 de Samuel 18, versículo 22. E fala assim a palavra: Ahimaaz insistiu: por favor, deixe-me levar as notícias também, não importa o que aconteça. Por que você quer fazer isso, meu filho? Perguntou Joabe. Você não receberá nenhuma recompensa por isso. Olha só. Mas mediante a insistência, Joabe consentiu a Ahimaaz que fosse. Mediante a insistência, ele insistiu, ele queria ir. E muitos estão insistindo em fazer algo que não é concedido por Deus. E não prossegue, não avança, não atinge o seu objetivo, aquilo que pensam que está na direção de Deus. Aí Joabe consentiu a Ahimaaz que fosse, mediante a insistência, e correu tanto que chegou à frente do verdadeiro mensageiro. Olha só. Ora, Ahimaaz era um homem bom e cheio de zelo. Ele era um homem bom, cheio de zelo. A palavra mostra em 2 Samuel, no capítulo 18, versículo 27. Olha só. O vigia diz: pelo jeito de correr, o primeiro homem deve ser Ahimaaz, filho de Zadok. Ele é um bom rapaz, disse o rei, e deve estar trazendo boas notícias. Pelo jeito de correr. Então, pelo jeito que muitos pregam, parece que está sendo orientado por Deus, mas na verdade não estão. É a palavra de Deus que mostra para nós. Olha só, pelo jeito de correr, o primeiro homem deve ser Ahimaaz. Olha só. Deve ser Ahimaaz, filho de Zadok. Ele é um bom rapaz, disse o rei, e deve estar trazendo boas notícias. Nem tudo que parece é. Vamos guardar isso. Mas não tinha mensagem real. Olha só. Tanto chegou à frente do verdadeiro mensageiro. Ora, Ahimaaz era um homem bom e cheio de zelo. Em 2 Samuel 18, 27 nós vimos. Mas não tinha mensagem real, mensagem orientada pelo Senhor. E o rei Davi, sem dar atenção, o pôs de lado, sem dar atenção, porque o Espírito testifica com o Espírito. Se estou falando de Deus, aquele que é de Deus, se tem o chamado de Deus, o Espírito dele vai testificar com o meu Espírito. E o pôs de lado. Quão inútil embaraçosa foi a corrida. E para quantos são inúteis? Está sendo inútil correr de maneira não na orientação de Deus.
Amanhã quero continuar, Deus permitindo, porque senão vai ficar muito extenso. A vontade é de ir prosseguindo, de dando continuidade, mas aos poucos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Orem para que o Senhor me conceda graça para chegar ao fim, para que você entenda e ver vidas rendendo aos pés do Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus ilumine, que Deus lhe dê a cada dia entendimento, lhe dê sabedoria, lhe dê graça, lhe dê disposição, e que você seja completamente determinado em colocar na posição onde o Senhor espera que você esteja e receba dele o que ele quer te dar. Onde muitos estão correndo inutilmente, e nós sabemos disso porque a palavra nos diz que naquele dia muitos vão dizer: Senhor, no teu nome nós expulsávamos demônio, e o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, malditos. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Então, amados, é um convite que eu quero fazer a você neste momento. A você que ainda não fez a sua escolha. A você talvez que se encontra sem ministério. A você que deseja trabalhar na obra do Senhor. Que tem projetos. Que você tem certeza que foi Deus que te deu. Eu gostaria de me unir a você e de que você se unisse a nós também, unisse a mim. Eu estou falando a mim porque estou trazendo a mensagem, mas eu estou dizendo a nós porque é o ministério onde estou, que é simples. Está na dependência, precisando de pessoas, de instrumentistas, está precisando de pessoas que certamente sejam compromissadas com a obra do Senhor. Estamos aqui agora com o projeto de sair no evangelismo de rua. Queremos fazer uma vez por mês. O evangelismo de rua é algo que nós aprendemos muito. E assim estaremos dando continuidade, semeando. Para isso, é bom formarmos um bom exército, para que as pessoas venham ver a diferença entre aqueles que são verdadeiros, entre aqueles que estão pregando a palavra com verdade, entre aqueles que estão sendo usados pelo Deus que criou os céus e a terra. Que você venha fazer parte de nós, a você que se encontra com dúvida, que se encontra afastado do ministério, que se encontra afastado dos caminhos do Senhor, porque da presença de Deus ninguém pode escapar. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Eu convido você a estar conosco, participando dos cultos aos quais são realizados nas quartas, sextas e aos domingos. Nas quartas, a partir das 19 horas, nas sextas, 19 horas também, e aos domingos, às 18 horas, a partir das 18 horas, e ao segundo domingo, das 9 horas da manhã, que é o culto da Santa Ceia, onde nós anunciamos a vinda do Senhor Jesus, participamos do corpo e o sangue, anunciando a vinda do Senhor Jesus, até que Ele volte. Então, é nesse ministério, e eu sempre desejei em ter oportunidade de trabalhar, e eu estou tendo. Sou grato ao pastor José Carlos. Pastor, há 11 anos está nessa obra, precisando de cooperadores, de pessoas comprometidas. Espero que você, que já é comprometido com o Senhor, que se encontra, talvez sem um caminho, pedindo a Deus uma direção para o ministério, faça-nos uma visita, esteja conosco ali e diz, queremos receber você da maneira como Deus espera, como Deus se agrada, dando a você a oportunidade de poder transmitir o que Deus colocou no teu coração. Amado, o amado Deus, o Eterno, o Senhor dos Senhores. Amém? E a nossa
igreja, ela fica na rua Marginal, número 350, no bairro Ponte Preta, ponto final do ônibus Ponte Preta. Não tem erro nenhum. Avenida Marginal, Avenida Marginal, número 350, ali no bairro de Ponte Preta. Espero você ali em participar conosco. E mais uma vez eu peço, se inscreva, compartilhe, para que essa mensagem possa chegar em corações que estão à procura, à espera de um milagre e uma oportunidade. Amém? Amanhã eu quero continuar nesta lição. Hoje foi o Senhor procura obreiros. O Senhor procura a chamada falsa que nós participamos, e agora vamos ver amanhã, os obreiros são poucos. Olha só, os obreiros são poucos, e nós vamos ver como o Senhor nos adverte. Amém? Eu quero orar por você querendo deixar o seu nome para oração, querendo enviar para o meu zap, é 998163040, 032 998163040. Tá? Belisário Garbeiro, querendo enviar pelo zap, pelo Face, deixar o seu pedido de oração, tá? Você pode escrever que estarei orando em seu favor. Precisamos estar em oração constante pelo nosso presidente. Eu peço àqueles que são compromissados, vamos continuar intercedendo para que haja mudança, porque a palavra nos garante que bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor, e que o Senhor dê sabedoria, dê entendimento, que Ele possa fazer algo na direção de Deus, ser conduzido pelo Senhor. Amém? Que Deus assim nos abençoe. Eu quero orar, agradecendo por este momento. Santo, 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 santo é o Senhor. Ó Deus, neste momento ao qual, Senhor, estou aqui, Pai, como no início eu pedi ao Senhor a permissão para poder falar de Ti. Da mesma forma, Senhor, concluindo a mensagem desse dia, que é o 8º do ano de 2020. Senhor, onde senti no coração de poder trazer uma mensagem, Senhor, pelas madrugadas. E me encontro agora afastado do trabalho por causa médica, afastado por uma cirurgia que fiz. E o meu tempo está, Senhor, Pai, estou com tempo total para poder meditar e estudar na Tua Palavra. Assim, ó Deus, os dias que o Senhor me conceder estando aqui, Pai, quero trazer todos os dias. Voltando ao trabalho, Senhor, não sei como irá ser, mas continuo pedindo a Ti forças, para que mesmo voltando ao trabalho, Senhor, eu possa tirar um tempo para transmitir, continuar na transmissão, para concluir este estudo. Até dia 13, estarei, Senhor, à disposição aqui, ó Pai, à espera de uma perícia que será feita. Meu Deus, eu coloco nas Tuas mãos, agradecido e pedindo a Ti forças, Senhor, a humildade, e que eu não venha me colocar no lugar do Senhor, no lugar de juiz, como muitos têm se colocado. Muitos têm julgado, não tem sido apenas observador da lei, mas tem se colocado na posição de juiz, apontando Deus, condenando, e não é dessa forma que o Senhor quer e que o Senhor espera. O Senhor quer, meu Deus, que venhamos a entender completamente a Tua Palavra, e é o que eu peço a Ti.
Abra o entendimento de cada um daqueles que estão com os seus pensamentos voltados, Senhor, para dúvidas, para incredulidade, para cegueira. E a espera, Senhor, de que algo bom aconteça nas suas vidas. Para que algo bom aconteça na vida dessas vidas, que eles venham reconhecer o Senhor como Deus. No nome santo de Jesus. É a oração que eu te faço, agradecido, ó Pai, por tudo. No nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual vive e reinará para todo sempre. Que assim seja. Tenha um bom dia. Amém. Que Deus te abençoe. Mais uma vez, obrigado. Em nome do nosso Senhor Jesus.